aos que estão participando aqui, estão nos ouvindo, estão nos vendo, que vocês tenham essa uma horinha junto com a gente aí muito bacana, que vocês possam absorver um pouquinho do que a gente vai passar para vocês. Se você quiser pegar um papel e caneta, ainda dá tempo, pega um papel e uma caneta rapidamente, e um copinho d'água, se você quiser. Enquanto isso, a gente vai bater um papo hoje, uma forma bem informal, é um bate-papo bem informal, onde cada um vai falar um pouquinho sobre relacionamento. E se você quiser deixar algum comentário também, pode deixar um comentário aí no Instagram para a gente, que a gente vai ficar bem agradecido, tá bom? Vamos lá então, o nosso tema de hoje é relacionamento interpessoal. Quando a gente fala em relacionamento... Mas, peraí, só te cortando rapidinho. Sim. Como é que é teu nome? Ah, é verdade, eu esqueci da... É que a gente já está tão acostumado com algumas lives, apesar de que nós juntos é a segunda, né? Mas a gente já tem feito outras lives para outras empresas e a gente acaba, às vezes, sendo tão informal que a gente esquece. Mas vamos nos apresentar, então. Meu nome é Marcelo Sefrin, eu sou palestrante, trabalho com palestras e treinamentos há mais de 25 anos, e então já não sou tão novinho, sou bastante experiente, tenho bastante vivência também. E trabalho nessa área de desenvolvimento humano, que é justamente trabalhar com pessoas, que é uma das coisas que eu mais adoro, é poder ajudar pessoas, fazer com que as pessoas despertem em si o que elas têm de melhor e possam usar isso a seu favor. Quem vai se apresentar agora? Vai, Luzia. Vou eu? Vai, então. Bom, eu sou Luzia, sou advogada, palestrante. Essa é, na vida, a minha terceira live, né? E eu tenho a honra de participar, de estar iniciando essa nova jornada com vocês, né? Que já são bastante experientes e que eu tenho aprendido bastante, né? Agora, Duda. Obrigada. Então, eu me chamo Eduarda Machado Sefrin, mais conhecida como Duda Sefrin. Eu sou atriz, já participei na Rede Globo de mais de 20 novelas e já participei de mais de 10 filmes brasileiros. Atuei ao lado de nomes como Paulo Gustavo, Tata Werneck, Antônio Fagundes e a minha grande pessoa a pessoa do meu coração, a atriz do meu coração, que é a Fernanda Montenegro. Eu também sou diretora teatral e palestrante. Eu palestro e faço treinamentos ao lado do meu pai, Marcelo Sefrin, e juntos nós somos muito mais fortes, trabalhando como pai e filha, e sou grata por estar aqui nessa live junto com vocês. Que bom. Nós também, né? Com certeza. Mas então vamos lá, agora sim, então entrando no nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal, entre pessoas, tá? Isso não significa que seja um relacionamento na área conjugal, pode até também influenciar, porque tudo que se trabalha na parte de desenvolvimento humano também vale como referência para os relacionamentos. Mas hoje a gente vai falar mais voltado ao relacionamento interpessoal dentro da área profissional, ok? Então vamos lá. A gente vai falar inicialmente, a gente vai passar algumas dicas para vocês e vamos bater um papo aqui, cada um vai dar sua opinião sobre o que pensa de determinadas, dentro dessa temática, dentro das dicas que a gente vai passar para vocês. Mas o importante é que a gente possa, quando se fala em relacionamento, pensar como a gente pode criar novos relacionamentos, como a gente pode fortalecer os relacionamentos que a gente já tem e tornar esses relacionamentos mais duradouros. Então, olha que interessante. A gente pode criar novos relacionamentos, é uma coisa que todos os dias a gente faz, a gente passa por pessoas diferentes e cria novos relacionamentos, e a partir daí a gente pode fortalecer, criar uma conexão maior e mais próxima dessas pessoas e tornar isso bem mais duradouro, até como falando de clientes, né? Fazer com que esses relacionamentos permaneçam por um tempo muito maior, ok? E a primeira dica que a gente vai deixar para vocês, que é a seguinte:
Primeira delas sobre relacionamento. Cumprimente as pessoas de forma correta. Cumprimente as pessoas de forma correta. E chame as pessoas pelo nome. E aí a gente vai perguntar aqui, eu vou perguntar para a Luzia nesse nosso bate-papo, depois a Duda também dá a sua contribuição. Como é para você essa questão do cumprimentar as pessoas de forma correta e a questão de chamar pelo nome? Luzia, contigo. Eu, particularmente, eu tenho essa característica, Marcelo, de tratar as pessoas pelo nome, né? Eu acho que isso cria, enfim, uma proximidade, né? Isso traz essa proximidade. Outro dia, inclusive, eu fui pegar um café no prédio que tem um cliente e tinha uma moça que ela estava dando amostra grátis de cafezinhos, copinhos com café. E aí eu fui pegar uma amostra e eu perguntei para ela o nome dela e ela falou Marcela. E eu tenho muito problema para guardar nomes, mas eu faço associações para evitar esquecer os nomes. Mas tem ocasiões que eu esqueço, então eu procuro fazer essa associação. Enfim, nesse dia eu peguei esse cafezinho e aí dias depois eu fui na lanchonete. E aí eu pedi um café, eu falei, oi Marcela, tudo bem? Você me dá um café? Ela fez assim, você lembrou meu nome? Tipo, ela ficou feliz por eu ter lembrado o nome dela. Então, assim, o que me parece é que não é normal as pessoas lembrarem, né? Então, assim, voltando à questão do cumprimento, para mim é muito importante um cumprimento. Eu gosto de cumprimentar as pessoas com um sorriso e quando são ocasiões que exigem um aperto de mão, eu gosto de um aperto de mão firme, sabe? A sensação de só tocar na minha mão e já soltar assim, sem... eu não gosto. Eu não sei, eu acho que, para mim, para mim, um aperto de mão ele tem que ser firme, tem que pegar e tem que ter aqueles segundinhos mesmo de contato, sabe? De um aperto firme. É assim que eu acredito que tem que ser, com olhar firme, olhando nos olhos e um sorrisinho. A Eduarda tem, como ela é atriz, trabalhou também, é diretora de teatro, ela tem algumas dicas. Uma delas já deu até um toque aí, Luzia, mas a Eduarda tem mais uma dica. Então, gostaria de falar, que é a questão de memorizar, porque muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de memorizar os nomes, né? Então, como é que eu posso memorizar o nome de uma pessoa? Tem algumas técnicas aí. Tem. Mas antes de eu falar das técnicas, eu vou dar o exemplo, eu vou falar complementar o que a Luzia falou sobre o aperto de mão. Nós temos aquele aperto de mão que é o rabo de peixe. Que a pessoa te dá a mão e, né, escorrega. Já vai escorregando. A mão da pessoa, da tua, assim, né? A gente chama de rabo de peixe. Não é legal esse aperto de mão. Eu não gosto. E tem outro aperto de mão que a pessoa quase quebra a nossa mão. Tem até uma história de um rapaz que ele foi fazer uma reunião com o chefe dele. E o chefe dele, antes, quando ele chegou, antes da reunião, o chefe dele apertou a mão dele tão forte que durante a reunião ele não conseguiu se concentrar no que o chefe dele estava falando com ele, porque ele estava com medo do aperto de mão da saída. Então imagina, né? Aí vocês vão me perguntar, mas qual é o aperto de mão correto que nós devemos utilizar? Sempre que a gente for apertar a mão de alguém, aperta na intensidade que a pessoa apertar. Se ela for rabo de peixe, ok. E se ela apertar forte a tua mão, aperta forte a mão dela. Não para machucar, mas aperta também forte a mão dela. Ela gosta de aperto de mão forte. Mas o correto é ser médio, nem forte, nem fraco. Mostrar personalidade e ser sempre na intensidade que a pessoa aperta a tua mão. Perfeito. E outra coisa como a gente então, pode... que eu queria falar. Da memorização, como é que a gente pode memorizar nomes? Porque muitas pessoas têm dificuldade, né? De guardar nomes. Digo, então, quero que tu dê umas dicas aí de como memorizar. Nós temos várias técnicas para memorizar nomes. Eu vou dizer aqui 3 delas. A mais simples, mas talvez um pouco mais difícil, seja quando a gente for conhecer uma pessoa, que a pessoa se apresenta, prazer, eu sou Marcelo. A gente repete o nome da pessoa.
Ai, Marcelo, muito prazer, tudo bem contigo, Marcelo? A gente repete o nome da pessoa. Essa é uma forma simples, mas às vezes é mais difícil. A segunda maneira, aí começa já a facilitar bastante, que é a maneira que a Luzia falou, que ela usa a associação. Por exemplo, se a pessoa se apresenta, oi, Marcelo, e eu sei que eu vou esquecer do nome dela, eu vou lembrar qual é a outra pessoa que eu conheço, que também se chama Marcelo, que tem o mesmo nome da pessoa, para que quando eu veja essa pessoa que eu estou conhecendo, eu associe ela ao meu conhecido. Então, por exemplo, Marcelo. Marcelo, claro, é o nome do meu pai. Estou usando o nome do meu pai como exemplo. Mas todas as pessoas que se apresentam para mim, que se chamam Marcelo, automaticamente eu guardo o nome dessa pessoa e nunca mais esqueço, porque é o nome do meu pai. Ela tem o mesmo nome do meu pai. Acho que ficou bem claro, né? Sim. Sim. Tá. E o terceiro, mas não menos importante, é o da rima. Essa até é engraçado, porque eu e meu pai, nós fazemos palestras e treinamentos juntos, nós trabalhamos juntos, e quando chega nessa hora da gente falar sobre a rima, ele sempre fala Marcelo o Belo. Então, é engraçado, divertido, porque é um jeito dele ensinar. Não, é belo, por dentro. Por dentro. Brincadeira, jamais, pai. Então é isso, essa questão da rima, sabe? Que nem Marcelo, Belo. Então tu rima. Sabe o que me vem na cabeça quando fala Marcelo? Marmelo. Marmelo. Boa. Então é isso, são 3 técnicas super importantes e super dinâmicas que a gente pode levar para o resto da vida e nunca mais esquecer do nome de uma pessoa. Show. Muito legal. Outra dica, já vamos ir adiante, porque o tempo passa tão rápido, gente. Então, assim, para a gente pra gente poder passar tudo que a gente quer, a segunda dica dentro de relacionamentos é sorriso. Sorria, receba as pessoas com sorriso. Receba as pessoas com sorriso. E vamos ouvir aqui. A Luzia já deu um toque antes também, a questão de receber as pessoas com sorriso. Fala um pouquinho disso, Luzia, para a gente. O sorriso eu acho que é imprescindível, né? Assim, é a primeira coisa que fica quando você olha para alguém, mesmo que a pessoa mesmo que não tenha um aperto de mão, se você chegar em um local, for encontrar alguém, a pessoa estiver assim, né? Você já vai pensar o quê? Ih, é uma pessoa muito séria, muito brava, não quer muito papo. E aí, se você chega e tem uma pessoa como eu, você vai pensar, nossa, é uma pessoa aberta, uma pessoa amistosa, né? Uma pessoa que está disponível, né? Que eu posso, que não me oferece, assim, um sorriso, o que ele faz? Ele desarma a pessoa, né? Contrário de uma cara fechada, né? Você chegar com uma pessoa sorridente, você vai pensar, eu posso me sentir à vontade, não tem ameaça, pelo menos aparentemente o que parece que não há nenhuma ameaça, né? Então, assim, eu acho que traz um certo um certo conforto, a gente fica mais relaxada. Contrário de quando a pessoa fica com aquela cara fechada, que a gente se sente desconfortável e não sabe nem mesmo como tratar, né? Para mim, tratar com esse tipo de pessoa é muito delicado, porque eu sou uma pessoa que, como eu já disse a vocês, cresci com a minha mãe falando que para eu parar de rir, porque eu sempre ri, né? Sempre andei com sorriso no rosto. Então, assim, eu acho que o sorriso é a porta para o que é bom, né? Claro. É amistoso, é diplomacia, sorriso. Ótimo. Nós fizemos um trabalho agora há pouco tempo, faz pouquíssimo tempo, fizemos um treinamento numa empresa, a Eduardo e eu, e como era um treinamento de 8 horas, manhã e tarde, ao meio-dia, a turma, a equipe, fomos todos almoçar juntos. E aí, como a gente
já havia falado do sorriso no início do treinamento, dentro de relacionamentos. A Eduarda trouxe diria um desafio para se fazer no momento que a gente estava voltando após o almoço para o treinamento. E olha que interessante o que ela vai contar aí. Então, eu trouxe esse desafio, éramos mais ou menos entre 15 pessoas, e nós fomos a pé até o restaurante, porque davam em torno de 3, 4 quadras até onde nós estávamos, até o restaurante. E eu fiz o desafio de todo mundo passar, de ir caminhando, então, né? E para todo mundo que passasse por nós na rua, que nós sorríssemos para as pessoas. E quando a gente chegou no restaurante, eles também continuaram fazendo essa dinâmica e sorrindo para as pessoas. E quando a gente voltou do almoço, eu perguntei para eles como tinha sido a dinâmica. E eles falaram que foi incrível, que transformou o jeito que eles enxergam as pessoas, que eles enxergam o mundo. Porque eles sorriam para as pessoas e todo mundo sorriu de volta para eles. Que legal. Aí dava oi. Muito legal. E o olho da pessoa brilhava, sabe? Porque tu passa por... Geralmente nós passamos pelas pessoas sérias. A gente mal enxerga o outro, na verdade, no nosso dia a dia. Então, quando eles fizeram essa dinâmica e passaram cumprimentando as pessoas, foi mágico, sabe? Só com um sorriso. Isso, cumprimentando com sorriso, exatamente. Eles acenavam e sorriam para as pessoas. E as pessoas todas, sem exceção, todas sorriram de volta. E era um dia, foi num sábado isso, e estava cheio o centro. Então eles cumprimentaram, sei lá, muitas pessoas, 30, 40 pessoas. E eles voltaram maravilhados do almoço, assim, porque eles receberam sorrisos de volta, sabe? Sim. E eu também faço essa dinâmica várias vezes. Eu saio, que nem a Luzia, assim, de sorriso aberto na rua, sabe? Eu dou oi para todo mundo, eu sorrio para todo mundo. E foram, na minha vida inteira, assim, foram coisas de 2 ou 3 vezes só que eu não recebi um sorriso de volta, que a pessoa me olhou assim, o que ela tá sorrindo para mim? Mas, no geral, eu vejo o olho da pessoa, o olhar da pessoa se abrindo, sabe? Sim. Brilhando, e o sorriso brilhando. É fantástico. Gente, faça essa dinâmica. Se permita sorrir, que seja para uma pessoa. Sorria quando tu vai no mercado, pro caixa do mercado. Já vai mudar, talvez mude o dia dele. Talvez ele esteja num dia ruim, e a gente muda tudo para ele. Com certeza. Com um sorriso. Muda. É fantástico isso. E tem uma frase que diz o seguinte: se você não tem um sorriso no rosto, jamais abra uma loja. Guarde essa frase ou anote essa frase. Se você não tem um sorriso no rosto, jamais abra uma loja. Porque as pessoas querem gente sorridente, ser recebida com sorriso. Isso é muito importante. Uma outra dica agora que eu vou falar para vocês, que é saiba ouvir. Além de a gente sorrir, que a gente saiba também ouvir. É deixar as pessoas falarem, porque as pessoas gostam de falar delas mesmas. As pessoas gostam de ser ouvidas. Às vezes a gente percebe muito em pessoas de mais idade também, que elas precisam falar, elas precisam contar, às vezes, do seu dia, contar sobre a sua vida, sobre os seus netos, sobre a família, enfim. E eu queria ouvir da Luzia um pouquinho sobre saiba ouvir. Como essa questão do ouvir, ela é também muito importante, porque é nesse momento que a gente se sente acolhido, né? Quando alguém olha para você e te escuta com atenção, tá ali no momento presente te escutando, e que você sente aquela confiança de desabafar e se sente realmente acolhido, né? E especialmente, Marcelo, os idosos, eles realmente têm muito isso. Muitas vezes eu entro no metrô de manhã e sentam
um idoso do meu lado, isso já aconteceu várias vezes, e eles começam a conversar. O que eu já notei é que existe uma necessidade por parte deles de Sim. conversar. Então, assim, eles puxam o assunto e começam a falar assim, e não param. Até você descer, eles continuam. E se você der atenção, e eles são tão, acredito que carentes, né? Isso. São carentes. E isso é uma maneira, não sei, de repente eles não têm com quem falar, e se você der o mínimo de atenção, você vai abrir aí um portão para ele entrar, se sentir à vontade e contar tudo. Então, assim, a questão do ouvir, isso é muito importante. E isso é o que a gente precisa para o outro. Do contrário, quando a pessoa chega e conversa com você e você está em outro lugar, não dá atenção, isso passa para a pessoa. A gente sente uma certa indiferença, né? Então, assim, não é confortável, não é legal você querer desabafar, conversar e a outra pessoa não te dá atenção. Simplesmente, ou fingir que está ouvindo e, na verdade, não está, né? Sendo que Isso. muitas vezes o que a pessoa que chega para falar com você, ela só quer isso, só quer ser ouvida, né? Exatamente. Então a minha dica é pare e escute. Não fique falando no meio. Pare, escute, deixe a pessoa contar tudo. No final, você fala o que você acha que deva falar. Perfeito. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Ter, como dizem, né? A gente brinca às vezes com as pessoas que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, né? Que é para ouvir mais do que muitas vezes falar. E é bem interessante, né? E como a gente falou agora de pessoas de mais idade também, as pessoas têm essa necessidade e elas precisam se sentir validadas, importantes, úteis, até diria, né? Então é bem legal quando a gente pode oferecer os nossos ouvidos para ouvir. Mais uma coisa interessante, outra dica, que hoje são várias dicas para quem está nos assistindo, que é o seguinte: procure conhecer a outra pessoa. Quando se fala em relacionamentos, procure conhecer a outra pessoa. Quem é a outra pessoa? O que ela faz? O que ela gosta? Se ela tem algum hobby? Porque na maioria das vezes a gente pensa em quem? A gente pensa muito na gente. Então, por isso que é importante procurar conhecer outra pessoa. Quando a gente fala na área profissional, mais ainda, como a gente falou, além do sorriso, além do aperto de mão, do olho no olho, saber ouvir, escutar e nessa conexão buscar conhecer a outra pessoa. E muitas vezes quando a gente faz uma simples pergunta, né? O que você trabalha? A pessoa fala alguma coisa, digamos que ela fala, eu trabalho, sou enfermeira. Diz, poxa, que legal. Você trabalha onde? Trabalha no hospital, trabalha num laboratório, enfim, uma farmácia. E aí a pessoa começa a se abrir, começa a criar esse relacionamento de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. Então a pessoa não se sente invadida também. E aí, de repente, nesse momento, a gente fala alguma coisa, pergunta às vezes ela começa a falar eu atendo bastante crianças, aí de repente tu entra no assunto, você tem filhos? Tenho filhos. Aí começa a falar dos filhos, aí sim, aí você ganha a pessoa. Porque quando fala em família, fala em filhos, as pessoas, elas se abrem, se permitem, né? Então é muito bacana isso. E vou perguntar para a Eduarda um pouquinho também, para falar sobre isso, né? Essa questão de conhecer outra pessoa. Mais alguma coisa que tu vês que é importante quando se fala em conhecer a outra pessoa? Eu acho que tu te interessar verdadeiramente pelas pessoas que tu conhece. Legal. Como tu falou, de querer conhecer ela, saber onde é que ela trabalha, o que que ela gosta. Tem uma frase que diz que tu quer conhecer uma pessoa, pergunte a ela o que ela ama. Então é isso. Pergunta para a pessoa o que ela ama, o que que é importante para ela, o que que ela faz no dia a dia, o que que ela faz quando ela está em casa. Se mostre
disposto a conhecê-la verdadeiramente. E você vai ver que a gente pode encontrar muitos pontos em comum uns com os outros. E surte naturalmente uma ligação, às vezes até profunda, porque vocês gostam da mesma coisa, vocês trabalham com a mesma coisa, vocês também são pais ou mães, quem não é pai e mãe é filho, todos somos filhos. Então, conheça verdadeiramente a outra pessoa, se interesse verdadeiramente pelas pessoas. As pessoas são, como dizem, cada um é um universo, né? Então, tu tem infinitas possibilidades de conhecer a pessoa e muitas vezes aprender com elas. Na maioria das vezes a gente aprende uns com os outros. Com certeza. Eu anotei uma frase, já te passo a palavra, Luzia. Uma frase que eu achei muito interessante, que diz: interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais amigos em 2 meses do que em 2 anos a tentar que eles se interessem por nós. Então, olha que interessante, né? Então, é justamente o que a Eduarda falou, é a gente mostrar interesse, né, pelos outros, permitir que os outros falem deles, isso é muito bacana. Luzia, tu querias complementar com alguma coisa? Não, eu só disse isso mesmo. Realmente é isso. Tá, legal. Deixa eu ver aqui adiante o que a gente tem. Eu quero voltar ali, um pouquinho antes, ali quando a gente falou do sorriso, do aperto de mão também, que eu anotei aqui uma frase do Churchill, que eu achei muito bacana, onde falava ali do ouvir, né? Do ouvir também. Aí ele diz o seguinte: é preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir. É uma frase muito linda, né, do Churchill, e a gente pode guardar para a gente isso, né, como é importante que a gente tem que ter coragem para se levantar e falar, mas a gente também tem que ser corajoso e sentar, como diz, né, baixar a poeira e ouvir, e deixar as pessoas falarem delas e do que elas gostam, né? Vamos adiante, então, e aí a gente vai batendo papo. Uma outra dica muito interessante para você, que é a questão da imagem, que é a seguinte: cuide da sua imagem. Quando eu falo imagem, não é a imagem externa. Claro que a imagem externa é importante, você está bem vestido, como a gente já falou na questão, na live anterior, sobre os locais que a gente frequenta, a gente tem que se adequar, colocar, digamos, uma roupa de acordo com o local que a gente frequenta. Enfim, são coisas básicas do ser humano. A questão de imagem, como você se mostra para as outras pessoas, no sentido de dentro para fora. E aí eu falo muito na questão de que as pessoas cuidem e evitem de se queixar, que as pessoas parem de criticar, porque normalmente as pessoas passam muito no seu dia criticando, reclamando, principalmente. Então, eu sempre digo, né, a gente tem que parar de criticar, parar de reclamar, porque a gente, todos os dias, vamos fazer olhar para dentro de si e ver se não é verdade. A gente passa muito tempo do nosso dia sendo improdutivo e reclamando, às vezes, mais do que fazendo outras coisas melhores e boas. E eu sempre cito também nos trabalhos aquela velha frase, né, quando a gente, às vezes, principalmente o jovem, né, o jovem reclama muito quando tem que arrumar uma casa, tem que lavar uma louça. E tem uma frase que um dia eu escutei, eu guardei, e ela diz o seguinte: se te pedirem para lavar a louça, agradeça, pois se você teve que lavar a louça, é sinal que você teve o que comer. Então, que essa frase fique para você, que possa refletir. Se te pedirem para lavar a louça, lave a louça. Porque se você está lavando louça, é sinal que você teve o que comer. Ok?
Vou passar para Luzia, fala um pouquinho disso, da questão da imagem, enfim, do reclamar, se queixar, criticar. Como é que tu vês essas questões? Essa questão da imagem é muito importante. Por muito tempo eu não dei importância à questão da imagem, mas definitivamente ela é importante. Às vezes pode até parecer que é supérfluo, mas não é, né? E Exato. é, dependendo do seu ofício, da sua profissão, é mais ainda. Por exemplo, no caso da minha profissão, né, que eu sou advogada, imagine então eu chegar no fórum de tênis leg top para fazer uma audiência, né? Então, assim, é uma questão, não traz credibilidade. Se você Isso. chegar no fórum e tiver uma pessoa, tiver um advogado, como a gente costuma escutar, com OAB e tudo, mas ela tiver de leg, tênis e top, e tiver outra pessoa, por exemplo, digamos tiver a Duda vestida de social, quem vocês acham? A Duda não é advogada, a Duda é atriz. E eu sou a advogada que estou de top, leg, tênis. Quem vocês acham que vão achar que é advogado? A Né? Duda. É Então, Eduardo. pois é. Então, Isso. assim, a aparência, ela importa sim. Pode parecer Aham. que é futilidade, não, mas a aparência importa, gente. Dependendo da profissão, mais ainda. Então, assim, a aparência, uma boa aparência, uma pessoa alinhada, arrumada, vestida, como diria minha mãe, aciada, né? Que é limpa, cheirosa. Gente, isso agrega valor, não tem como. A gente brinca muito, né? Hoje em dia não tanto, né? Mas a gente sempre brincou na advocacia que tinha os advogados trabalhistas que se vestiam como um Agostinho Carrara, lembra? Ah, Então, sim, assim, naquela é, série de então humor, né? então, eles sempre foram criticados por isso, por causa da aparência. Então, via lá e falava, esse é trabalhista, sabe assim? Hoje é diferente, eles se vestem muito bem, inclusive. Então, assim, não tem como, a aparência, ela é importante. E você falou também da questão do elogiar, Marcelo. Isso a gente vai falar depois, daqui a Ah, tá. pouquinho já. Ah, Tá? tá. Mas é bem o que tu falaste, né? A aparência, ela tem muito a ver, com certeza, principalmente dentro da profissão, do que a gente exerce, né? Uhum. E até na questão social, né? Como eu falei antes, e a gente já falou isso também anteriormente, você vai num evento que é traje a rigor, você não vai lá, que nem no teu caso, como advogada, vai de legging, né? Vai de tênis, vai toda esportiva. Então a gente tem que ter Exatamente. esse cuidado, né? E dentro da imagem ali também, que eu comentei, a questão do criticar, do reclamar, que também mostra e vai deixar uma imagem para as outras pessoas. Poxa, aquele cara Só passa o dia reclama. só reclamando. Eu sempre brinco também quando a gente chega no trabalho e tu dá um bom dia alegre, né? Tu chega feliz no trabalho para já transmitir positivismo. Aí tu chega no teu serviço e diz, bom dia, gente, tudo bem? O que respondem? A maioria, só se for para ti, só se for para você. É Entende? Então, verdade. assim, é bem isso, as pessoas elas já chegam de manhã, parece que levantam e já não têm nem vontade de trabalhar. Então, aí até eu digo muitas vezes, posso até ser meio ofensivo em alguns momentos no meu trabalho, mas eu sempre digo, avalie o que você faz, o que você gosta de fazer. A gente vai falar numa outra live sobre isso, né? Sobre paixão, também sobre propósito, qual a sua paixão? Porque se você não tem paixão no que você faz, com certeza você vai levantar e vai todos os dias dizer, só se for para você. Ah, tá tudo bem? Ah, só se for para você. Bom dia, só se for para você. Ah, mas olha que dia lindo. Ah, tu já olhou já olhou a previsão do tempo? Vai chover hoje de tarde. Então as pessoas, tem gente que só reclama. E isso passa uma imagem também ruim. Então é isso que é importante que a gente fale sobre isso. Eu sempre digo, às vezes até, como eu disse, de forma que as pessoas ficam, poxa, mas o Marcelo falou isso na palestra, dentro de uma empresa, mas gente, eu acho que nós temos que ser verdadeiros.
Nós não podemos simplesmente falar por falar. Não, o que a gente fala, a gente tem que ser verdadeiro. E no final da live aqui, vamos falar sobre isso também. Mas então, eu vou passar agora adiante para outra dica. E aqui, essa dica tem a ver com a palavra que tu falaste, Luzia, que é saiba elogiar. Saiba elogiar. Aí a gente entra na questão de valorizar as pessoas, valorize, mas seja sincero, valorize, e o quanto elas importam para você. Isso mesmo. Vou passar para... Luzia, quer falar ou quer deixar para o Eduardo falar um pouquinho? Pode falar, Duda. Então fala um pouquinho sobre elogiar, Eduardo. A importância do elogio. A importância dos elogios. Quem não gosta de ser elogiado? Alguma vez você recebeu um elogio e reclamou? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem vários jeitos da gente cativar a pessoa. E uma das formas que mais dá certo é a gente elogiar aquela pessoa. Elogiar que ela está se vestindo, se ela está se vestindo, se ela estiver se vestindo bem, o jeito que ela fala, a postura dela, o perfume que ela usa. Eu não estou dizendo que é pra gente dar em cima da pessoa, não tem nada a ver com isso. É sobre elogiar a pessoa. Agora eu falei sobre o externo dela, mas conforme tu vai conversando com ela, tu vai percebendo se ela é uma pessoa legal, se as pessoas gostam dela, se ela é uma pessoa inteligente, se ela é uma pessoa verdadeira, carismática, e se a gente perceber que essa pessoa tem todas essas qualidades, fale para ela, elogie ela. Quem não gosta de ouvir, nossa, como você é bonita, nossa, como você é inteligente, você parece tão forte, tão guerreira, nossa, que grande mãe que tu parece ser, como tu ama teus filhos, como tu é fiel, como tu é leal, como tu é comunicativa. Muda o dia da pessoa. Exatamente. Elogia a pessoa. E se tem alguma pessoa, eu falei aqui de quando a gente conhece a pessoa, mas vamos dizer que a gente está trabalhando numa empresa com a pessoa há mais tempo. Como é que eu vou... a pessoa não me dá abertura, eu não consigo falar com ela, talvez a gente se desentendeu no passado, como que eu vou chegar nela? Elogia ela, elogia o trabalho dela, elogia que ela chega sempre no horário, que ela não dá desculpas, que ela está sempre disposta e disponível a ajudar os outros, mas tem que ser sempre elogios verdadeiros. Então, tu observa a pessoa, vê como ela é e fala o que ela é. E a gente tem tão fraco o nosso autoconhecimento que a gente, às vezes, não sabe que a gente tem aquele monte de qualidades. E alguém de fora vem falar para nós e a gente pensa, bah, a pessoa estava enxergando coisas que nem eu mesma estava enxergando. Então, além de tudo, a gente vai ajudar a pessoa a se conhecer mais, vai elevar a autoestima dela. Saiba elogiar, isso é uma das coisas mais lindas que tem no ser humano. Tu olhar para outro ser humano, buscar as qualidades dele, as características positivas dele e falar para ele. Então, fica a dica. Perfeito, achei fantástico. Pode falar. Desculpa, Marcelo. É que assim, é tão natural a gente ver uns criticando os outros, né? E aí a questão do elogio, ela não é normal, não é o hábito. Sim. Assim, a gente se espanta com o elogio, ao vir alguém elogiar, a gente se espanta com as pessoas nos elogiando. Agora, quando você vê alguém falando mal, não espanta. Não é engraçado isso? É verdade. É muito assim. Então, assim, eu tenho, inclusive, amigos que me chamam de esquisita, porque eu ando na rua, eu dou um sorriso para quem eu não conheço, eu nunca vi,
eu elogio as pessoas que eu não conheço, sabe, assim, Claro. além das pessoas que eu conheço também. Então, assim, é muito intrigante isso, porque quando eu passei a fazer isso, a elogiar as pessoas, aí eu vi que eu sou tida como esquisita e realmente causa estranheza. As pessoas olham para sua cara Sim. meio assustada, assim. Então você Mas elogia as pessoas. quem ouve o elogio gosta. Exatamente, gosta, exatamente, E, gosta. E assim, uma coisa que acontece também é quando a gente escuta o elogio, não, imagina, são seus olhos. Não, não sou eu. A gente não reconhece o nosso valor, né? uhum, É verdade. Então, assim, eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa muito humilde, porque se você chegar para mim e falar, você tá linda, eu vou falar, ah, obrigada. Então, assim, eu não vou dizer que eu não estou, né? Então, assim, a gente tem também que olhar pra gente e reconhecer nosso valor, reconhecer o que a gente é também. Não, Legal. exatamente. com isso, exatamente. Então, assim, se alguém chegar para você e falar, nossa, você tá bonita, fala, obrigada, você também estamos, né? Isso, Então, e assim, ele não já fique. retribui. Exatamente. E é muito legal, gente. Às vezes eu converso com pessoas e a pessoa tem uma comunicação bacana, né? E é tão legal assim, quando eu digo, poxa, eu gosto de falar com pessoas inteligentes. A pessoa se sente bem e é sincero. Por quê? Porque a gente percebe que a pessoa se comunica bem. A pessoa que nem a Eduardo diz, então, usa um perfume sempre maravilhoso, poxa, elogia, usa um cabelo, um detalhe no teu cabelo, poxa, que bacana, é diferente, que bonito que é diferente. Então, essas coisas é tão bom para a gente, né? E Tão é, bom, tão e é bacana. muito pouco, né, Marcelo? É muito pequeno para a Sim, grandiosidade que vai ter em relação a outra pessoa, porque vai mudar, exatamente. assim, é Isso. capaz de mudar o dia da pessoa, um elogio. E isso é que nem o ajudar, né? Quando se ajuda alguém. Gente, para quem recebe é muito grandioso, né? Para a gente, assim, é tão pequeno, tão pouco. Pô, eu Não só te custa ajudei, só te nada, dei não um custa nada. cobertor. Não custa nada. E é tão bom, que nem o sorriso, né? Tão bacana. Mas eu quero, Luzia, aproveitar que tu estavas falando, tem uma outra dica que diz o seguinte, que em relação à ética, tenha respeito, ética e integridade. Aí eu queria ouvir de ti, até porque a gente tem 5 minutos, bem rapidinho, Nossa, já está sobre a questão de. acabando. Estava acabando, passa tão rápido, né? Mas a gente vai fazer na semana que vem outro, e aí a gente pode também dar um toque sobre isso. Mas questão de, bem rapidinho, sobre respeito, ética e integridade. A importância. Respeito, ética e integridade é essencial, né? São princípios basilares para se ter um bom relacionamento, seja com quem for, né? Sim, E voltando aqui à minha profissão como advogada, a gente tem um código específico que é o nosso código de ética, né? Que ele diz como se deve portar o advogado, enfim, em todos os setores, inclusive como se vestir, enfim, como falar, como fazer propaganda do nosso trabalho, né? Porque a gente não pode fazer propaganda de, enfim, vender o nosso trabalho abertamente. Então, assim, é um norteador que diz exatamente como a gente deve prosseguir. Então, assim, é uma conduta, seguindo uma conduta ética e agindo fora disso, a gente pode, como advogado, inclusive, sofrer um processo junto ao conselho, né, junto ao OAB. Então, assim, sim, é imprescindível, seja no trabalho, seja com o esposo, com amigos, a ética, ela respeito, ética e integridade, assim, não existe, do meu ponto de vista, não existe uma relação sem esses princípios. Pelo menos uma relação boa e respeitosa, não. sim. Confiável, não tem. Perfeito. E uma outra coisa que acontece, que eu gosto muito de falar também, questão da ética, respeito e integridade, isso gera credibilidade, passa credibilidade para as pessoas, e a credibilidade gera confiança, a pessoa passa a confiar mais em você, e também segurança. Então, são três palavras que eu gosto muito de usar, porque é justamente quando você tem ética, quando você respeita, quando você é íntegro, é inteiro, é original,
você passa credibilidade, confiança e segurança. Certo? Mas vamos lá que o nosso tempo está no finalzinho. Última dica, que é a seguinte: seja você mesmo, seja você mesma. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não vai ser ninguém. Guarde essa frase. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não vai ser nada, não vai ser ninguém. Essa talvez Santana João seja de uma das Paula. partes mais difíceis de todas, Marcelo. Desculpa te interromper. É bem difícil, né? Extremamente Mas é difícil. extremamente difícil, né? Ser você mesmo. Mas quando você é você mesmo, você é a sua essência, é aquilo que você traz lá de baixo, quando a gente falou em autoconhecimento, são os seus valores que você traz. Você, lá de criança, você aprendeu a ser educado, a você ser respeitoso, a você ser, ter integridade. Tudo isso faz parte dos seus valores. E aí você tem que usar isso a seu favor, que é justamente ser você mesmo, ser a sua essência, ser original. Eduardo quer falar um pouquinho disso também? E já deixa o teu recado final, tua mensagem final, depois a Luísa, e aí eu finalizo. Lembrando Luzia. que... Luzia. Lembrando que... às vezes eu me perco. Lembrando que na segunda-feira que vem, nós vamos fazer mais uma live às 20 horas, e o tema... A gente está ainda decidindo o tema, gente, porque uns nos pediram falar sobre propósito, sobre paixão, que é maravilhoso, mas outras pessoas nos pediram, escreveram aí também, eu gostaria de repente, falar sobre tal tema. Se você tem um tema que você acha interessante dentro de desenvolvimento humano, escreve para a gente aí, tá bom? Mas semana que vem a gente vai trazer um novo tema, às 20 horas, no dia... Se não me engano, dia 9. 9? Dia 9. Dia 9. Dia 9 de Às 8. dezembro, às 20 horas. Tá bom? Anote na sua agenda aí. Eduardo, então, finalizando com uma frase de reflexão, ou uma mensagem para as pessoas que ainda estão aqui nos ouvindo. Tem uma frase que diz: seja você mesmo. Todos os outros já existem. Eu gostaria muito de começar o final dizendo isso. Porque a gente às vezes passa uma vida toda querendo se adequar, se enquadrar, se adaptar. A gente passa uma vida às vezes querendo, fazendo o que os outros querem que a gente faça. E isso não traz felicidade. Às vezes a gente chega na fase adulta, a gente chega na fase mais madura da nossa vida e a gente olha para trás e percebe que não fomos nós mesmos. Tem até uma dinâmica bem interessante para a gente descobrir quem nós somos e o que nós queremos para o nosso futuro, que é o que você queria ser quando criança. Você é quem você era quando era criança? Você ainda tem os mesmos valores? Você ainda sonha os mesmos sonhos? Ou você abandonou os seus sonhos porque lhe foi imposto que tu não podia, que você não podia realizar aquele sonho, que você não podia ser aquilo que você nasceu para ser? Então, desencaixota das caixas do teu coração os teus sonhos, os teus valores e quem tu era quando criança. Porque esse é um atalho de quem tu é de verdade, hoje. Isso tu sempre vai ser. Então, a minha mensagem final é: nada tá perdido, não é tarde. A gente sempre vai se autoconhecer e descobrir coisas novas sobre a gente. E a gente vai ficar cada vez melhores, cada vez maiores, mais evoluídos, melhores para o mundo, melhores para os outros e principalmente melhores para nós mesmos. Então, seja você mesmo. Todos os outros já existem.
Obrigada. Perfeito, perfeito. Luzia, mensagem final, reflexão. É exatamente isso que a Duda falou, e quando você falou de autenticidade, eu falei que é muito difícil porque também causa estranheza aos outros a gente ser quem a gente é, porque as pessoas elas estão acostumadas a seguir um certo padrão. E, na verdade, a gente se adequa a esse padrão. A gente vai se transformando de acordo com o que esperam que a gente seja. E aí, com isso, a gente perde a nossa identidade. E aí, isso começa, a gente é autêntico quando a gente é criança. E aí a gente começa a escutar, não faz isso, assim não come de boca aberta, não sai correndo, não sai rindo, não sai abraçando as pessoas, não faz isso. A gente escuta tanto não, começa lá na infância, isso não é correto falar alto, não é ok, tem muita coisa, realmente uma questão de postura, não é. Mas assim, dependendo de como é dito, de como é escutado, isso a gente vai reprimindo a gente e a gente acaba se tornando uma pessoa que nem mesmo a gente conhece, né? Então, Exatamente. assim, a gente, para se adequar e ser aceito pela sociedade, a gente vai se colocando em caixinhas e a gente se perde e nem a gente se conhece. E aí o que acontece é que um dia chegam para você e perguntam quem você é, você vai parar e vai pensar, e você não sabe quem você é, né? Por isso que depois o que acontece é que a gente gasta muito dinheiro com terapia para tirar todas essas camadas, todas essas máscaras que a gente começou a usar, que a gente isso tudo que a gente se transformou para agradar os outros, né? Pensando em agradar, pensando em se encaixar, e aí a gente vai fazer todo o processo de volta. A gente vai andar para trás, a gente vai procurar na gente onde a gente está e o que realmente a gente é, né? Então, assim, Exatamente. é desafiador porque a gente não quer ser criticado, a gente não quer ouvir coisa ruim, a gente quer Sim, ouvir que as pessoas gostam da gente, que a gente é aceita no meio, né? Mas o preço a se pagar por isso é muito caro. O preço é você se perder de você e não se encontrar. E às vezes você pode até se encontrar anos depois de tratamento, mas muita gente nem tem essa consciência, infelizmente. Então, assim, ela eu, talvez nem se encontre nessa vida. sim. Sem falar no tempo que espera para a gente ser a gente, né? Muitas vezes pessoas passam anos, 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 e sempre, como vocês duas falaram, né? Sempre com aquela questão de mostrar para o outro, se enquadrar no que é a sociedade, e aí realmente a gente Perder acaba totalmente não sendo a identidade. a identidade, exatamente. É bem isso aí. A gente perde a identidade e aí a gente sempre está mascarado, sempre tapeando o que a gente não é. E por isso que eu digo muitas vezes, e às vezes eu sou bastante firme quando eu digo nas empresas, se você tem paixão por outra coisa que você não está fazendo hoje, vá em busca desse sonho, porque talvez aqui você está tirando até o lugar de outra pessoa que gosta, talvez, de fazer o que você está fazendo. Então, dê oportunidades para pessoas que gostam de fazer isso e vá fazer o que você gosta de fazer, que você ama fazer. Ok, gente? Quero agradecer, vou agradecer então aqui a aqueles que ainda estão aqui com a gente, que dispuseram de ficar essa 1 hora nos escutando, e espero que vocês possam sair daqui e ter aprendido um pouquinho mais da gente e do que a gente falou para vocês, tá bom? E desejamos a todos vocês que vocês tenham muito sucesso, que vocês busquem os seus sonhos, vão ao encontro de seus sonhos e sejam muito felizes, ok? Um grande abraço e a gente se vê, então, no dia 9, às 20 horas, aqui com vocês, com a Duda, com a Luzia e comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, gente.
Fica Foi com um Deus. prazer. Obrigada, Obrigada. gente. Deixa Obrigada a suas vocês, meus mensagens. amigos, por estarem aí. Isso aí. Luzia, Marcela, muito obrigada. Grande abraço. Sucesso para Obrigada, todos. gente. Fiquem com Até a Deus. próxima. Boa Abraço. noite. Beijo, boa Até a semana. próxima. Igualmente. Nos vemos lá. Beijo.